volta aqui com vocês para a nossa última parte da aula de hoje e vinha eu falando sobre processos. A gente falou sobre processos nas aulas anteriores, sobre o processador, e aí vinha eu falando sobre a questão dos tipos de processo. A gente viu que existem processos que vão adentrar dentro do nosso processador, que o escalonador que decide os seus status, se ele vai ficar no status de espera, de aguarde, existe até o status de bloqueado. A gente pode rechaçar ali naquele exato momento qualquer entrada de algum processo estranho, algum processo que poderá causar algum mal ao processador. E a gente viu que existe também alguns tipos de processos que podem ser resolvidos dentro do processador principal ou até mesmo dentro de um processador secundário, como é o caso do processador da placa de vídeo. E aí vimos que existe o processo que é resolvido dentro do processador e caso necessite do uso, como no caso de um jogo, uma placa gráfica, algo mais gráfico, ele é enviado, esse processo é enviado para o processador da placa de vídeo e lá ele vai ser resolvido. Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. E aí vamos entender agora um pouco sobre a tal palavra. As instruções do processador têm um tamanho máximo? Tem, é claro que sim. A gente tem que entender um pouquinho sobre o tamanho máximo, o tamanho de palavra, tudo isso. O valor numérico típico manipulado por um computador é geralmente do tamanho da chamada palavra. Tipos inteiros podem estar disponibilizados em diferentes tamanhos, mas pelo menos um deles geralmente é o da palavra. Havendo outras opções, elas geralmente são múltiplas ou frações da palavra. Tamanhos fracionados são usados para utilizar a memória de forma mais eficiente. Entretanto, ao serem carregados no processador, geralmente ocupam o tamanho da palavra. Tipos flutuantes geralmente possuem tamanho da palavra ou de múltiplos. Então, gente, é praticamente o seguinte. Quando falamos do tamanho da palavra, vocês lembram ali que o processador, dentro do processador, tem os espaços e cada processo daquele vai chegar. Mas imagine só, aqueles processos, tem uns processos que são mais simples, outros que são mais carregados. Um processo, ele pode ser de qualquer tamanho? Não, ele tem que ter um tamanho máximo. E aí esse tamanho máximo é justamente o tamanho da palavra do sistema. É o tamanho máximo que pode se adentrar dentro do processador. E aí temos dentro do processador, em operações, no caso, uma operação de escrita, nós temos aqui no primeiro lado, nós temos o CP ou CPU, o nosso processador, eu tenho ali algo sendo resolvido. Tenho à direita aqui representado algo como a memória e os itens dentro da memória. Se eu quiser fazer uma transição, uma busca dentro dessa memória, eu busco aquele item ali e levo para dentro do meu processador. Eu leio isso no meu processador e posso retornar para a memória. Sendo que eu posso estar falando de, quando eu falo de memória, eu posso estar falando da memória cache dentro do próprio processador, memória primária, memória RAM. Então eu posso estar utilizando essa, até mesmo a memória secundária como o HD. Eu posso estar utilizando isso, tá? Mas aqui é somente, a minha intenção é que esses itens, a gente perceber que esses itens saem desses espaços de memórias e para que ele possa adentrar dentro do processador, ele tem que respeitar o tamanho máximo da palavra. Computadores modernos possuem tamanho de palavras de 16, 32 e 64 bits. Entretanto, vários outros tamanhos já foram usados no passado, incluindo 8, 9, 12, 18, 24, 32. A gente tem diversos, inclusive, vocês devem lembrar, numa das nossas primeiras aulas, uma aula muito divertida, que eu falei até mesmo da evolução dos videogames. Vocês lembram disso? Que eu falando das versões de videogame, como o Nintendinho 8 bits, aí depois passou para o Super Nintendo 16 bits. Eu cheguei a falar de toda essa evolução, falei do Atari, falei do tamanho da palavra usada em cada um deles. Pois é, até mesmo os consoles de videogames ajudaram nessa questão aqui do tamanho de palavra dentro do computador. Porque cada computador tinha um tamanho diferente, uns até mesmo com números ímpares, como 9.
39, ou seja, eram diversos números para esse tamanho de palavra, não era uma coisa correta. E aí quando nós, programadores, vou considerar todos nós aqui como programadores, porque vocês estão fazendo ali lógica de programação e já fazendo seus programas ali dentro, seus algoritmos dentro da linguagem C. Então nós, programadores, quando fazemos um programa, esse programa, ao ser compilado, ao ser transformado em um executável, ele é transformado por tamanho para aquela arquitetura daquela palavra, arquitetura daquele sistema operacional. E aí imagina só, se você, programador, tivesse que se preocupar com isso, eu estou fazendo aqui o meu sistema, o meu programa, e aí eu tenho que descobrir aqui qual a palavra do sistema dessa pessoa. Ele trabalha com uma palavra do tamanho 9. Aí lá ia você ter que converter o seu código para um tamanho de palavra 9. Aí esse mesmo programa você quisesse vender para uma segunda pessoa, um segundo sistema, e esse outro sistema fosse uma palavra diferente, maior, menor. Então era muita preocupação. Então nesse caso aí, evidenciou que os tamanhos como 16, 32, os múltiplos dessa forma, é a forma mais correta de se usar. É tanto que, para vocês terem uma ideia, que hoje em dia a grande maioria dos sistemas operacionais trabalham com 64 de palavra. E se você for procurar um computador como, por exemplo, um Windows 7, vocês ainda encontram por aí, o Windows 7, que ele foi instalado com o tamanho de 32, palavra 32. Um Windows com palavra de 32, se você tentar instalar um software que ele é feito para a palavra de 64, ele não vai funcionar nele. Não vai funcionar por causa do tamanho da palavra. É como se eu mandasse um processo com documentos demais para entrar dentro do processador. Não funciona. E o contrário, Rildo, funciona? O contrário funciona. Se eu mandar para um computador, um sistema, um processo de 32, tá ali, processo criando processo de 32, e a palavra desse sistema é de 64, funcionará. Ele vai ficar ocioso, metade da palavra, metade do espaço ali de processo que era para ser gasto, de memória que era para ser gasto, ficará vazio. Então ele vai ficar ocioso. Funciona? Funciona, mas não vai utilizar a máxima daquele processador. Então, neste caso aqui, a gente pensa nessa questão aí do uso, do tamanho da palavra, é o tamanho máximo de palavra aqui. Vamos imaginar que neste caso aqui, eu tenha algo como, eu estou guardando este número aqui, 10010001. Esse é o meu processo que chegou essa informação desse jeito. Ele está gastando o quê? 8 bits aqui. Então, ele tem uma palavra de 8. Então, esse caso aqui, se o meu sistema operacional trabalha com palavras de 8, ela seria o equivalente a isso aqui que está em tela. Os processadores. A gente já falou bastante dos processadores, vamos lá, vamos lembrar um pouco sobre eles. Os processadores são circuitos integrados, passíveis de ser programados para executar uma tarefa pré-definida, basicamente manipulando e processando dados. É o principal componente do computador, sendo chamado até mesmo de cérebro do computador. Dentro do processador, a gente tem algumas divisões, como a primeira delas, a ULA, que é a unidade aritmética e lógica, nela que as operações aritméticas são executadas. A gente tem o registrador também, que é uma parte, uma memória, onde os dados são temporariamente armazenados. Deles, a ULA extrai as instruções sobre as operações específicas a serem realizadas sobre o segmento da memória RAM. Então, os registradores, ele é um pequeno espaço de memória que poderá ter algo como instruções, operadores. Tem a parte também de controle, que controla o fluxo de informações e ordem de execução do programa, que o controle seria justamente a UC, unidade de controle. Os relógios também, que sincroniza perfeitamente a execução das operações assinaladas anteriormente. E numa visão geral, esta é a estrutura básica do microprocessador. Seus circuitos modernos contam com muito mais blocos adicionais. A gente tem alguns blocos adicionais também dentro dos processadores mais modernos, como no caso múltiplas linhas de execução, que é o caso de falar de processadores que têm vários núcleos, processadores com vários núcleos. Inclusive, quando a gente falou
sobre processadores, nas aulas de processadores, a gente explicou sobre as gerações de processadores, a gente falou sobre os diversos tipos de processadores. Eu adentrei nessa parte de falar sobre os vários núcleos e clocks, e aí a gente vai até retomar e falar um pouco sobre isso, porque a gente vai ter que falar sobre a diferença do processador lá na placa de vídeo para o processador principal. A gente vai voltar ainda a falar um pouco mais sobre isso, porque lá na placa de vídeo também tem um outro processador. Blocos de memória também podem ser encontrados e o Float Point Unit, a unidade de ponto flutuante. É uma outra tecnologia utilizada também nos processadores. Quais são as funções da CPU? A CPU é projetada e fabricada com um propósito único de executar sucessivamente pequenas operações matemáticas ou outras manipulações simples com dados, na ordem e na sequência definida pela organização do programa. Então depende do seu algoritmo. As atividades realizadas pela CPU podem ser divididas em duas grandes categorias funcionais: a função de processamento e a função de controle. Então existem essas duas funções básicas dentro do nosso processador, dentro da nossa CPU. Fazem parte dessa área funcional os seguintes dispositivos: a nossa ULA, a unidade aritmética e lógica, o acumulador e os registradores. Na ULA, a ULA é vista como um dispositivo da CPU que executa as operações matemáticas. É ela que faz toda a questão sobre as 4 operações matemáticas, sobre deslocamento, sobre números positivos e negativos. Quando você lá no seu algoritmo você coloca aquele símbolo de incremento, incrementar, fazer looping, tudo isso está sendo feito dentro da ULA. Operações de complemento também são feitas lá na questão dentro da ULA. Já nos registradores, para que um dado possa ser transferido para a ULA, é necessário que ela permaneça, mesmo que por um breve instante, armazenado dentro do registrador. A gente pode dizer o seguinte, gente, dentro do nosso processador, existe um pequeno espaço de memória, esse registrador, e esse registrador é, sem dúvida nenhuma, a menor memória dentro de um computador e é a mais rápida memória dentro de um computador, porque ela é praticamente dentro da ULA. O resultado de uma operação aritmética ou lógica realizada na ULA é armazenada temporariamente para que possa ser reutilizado por outra instrução ou apenas para ser transferida para a memória. O clock do processador, eu meio que expliquei isso quando eu estava falando sobre o escalonador, mas vamos entender um pouco mais sobre o clock. O clock é uma forma de indicar o número de instruções que podem ser executadas a cada segundo. O ciclo é a unidade mínima de tempo usada nas operações internas do processador. Sua medição é feita no Hertz, em Hertz. Então temos aqui no caso, num exemplo, um processador Pentium 2 que trabalha com uma frequência de 800 MHz, indica que o mesmo pode realizar 800 milhões de ciclos por segundo. Pensa só, você lembra que eu fiz aquele, estava ali o reloginho, posições do reloginho, e eu disse que tem algo como um ponteiro que ele indica a posição daquele processo que ele está atendendo naquele momento, e aí eu disse que ao passar do tempo ele vai passando posição a posição e atendendo a cada processo. Só que quando a gente abre esses processos, parece que tudo está sendo executado ao mesmo tempo, não é? Por quê? Porque olha só, nesse processador super antigo, Pentium 2, de pelo menos o que? O Pentium 2 está com, acho que já vai para uns 30 anos, pelo menos uns 25 anos que esse processador foi lançado. 25 anos que o processador Pentium 2 já foi lançado, estava ali funcionando. Ele já funcionava com essa velocidade aí de 800 milhões de ciclos por segundo, ou seja, esse ponteirinho aí rodaria 800 milhões por segundo. Ele gira isso aí, por segundo. Dá para a gente perceber que está trocando de um programa para outro, atendendo um processo e outro? Não dá para a gente entender isso. Dá para a gente perceber isso. Então, nós, seres humanos, para nós, isso aí é muito rápido e a gente não percebe isso. E aí, vendo que essa questão de 800 MHz, hoje em dia a gente já tem muito mais, como, por exemplo, a média base aí de um processador
está na faixa de 3.2 GHz aí, que seria o equivalente a 3.200 MHz. Isso é a evolução que a gente já teve aí nos últimos 25 anos. Significado de Hertz e Megahertz. A gente tem aí a transição de Hertz para Megahertz. O Hertz é uma unidade de medida utilizada dentro do sistema internacional para expressar a frequência de uma onda periódica em função do tempo. O clock interno indica a frequência no qual o processador trabalha. Portanto, num Pentium 4, aí já é um mais novo, um Pentium 4 que deve ter uma faixa do que? O Pentium 4, uns 15 anos mais ou menos, uns 15 anos que estava aí no mercado o Pentium 4. O Pentium 4 ele já trabalhava com uma função de 2.8 GHz, que é justamente o clock interno. Então, o primeiro ponto, vou comprar um processador, o que eu tenho que olhar? Olha essa questão do clock, gente. Clock, se você percebeu aí, o Pentium 2 estava trabalhando com 800 Hz ali, e o Pentium 4 já está com 2.8 GHz, você percebe que ele tem uma transição, um atendimento muito melhor do que o outro. Então isso já mostra que ele é melhor, que ele consegue lhe atender de uma forma melhor. Tem também falar sobre o clock externo. O que é o clock externo? O clock externo é o que a gente chama normalmente de Frontside Bus, ou FSB. O Frontside Bus é o que indica a frequência de trabalho do barramento de comunicação com a placa-mãe. Ou seja, é a comunicação entre o processador e a memória. Ali o clock, a passagem de dados nesse barramento. E aí é ele que é o clock externo. Vamos pensar o seguinte, de que me adianta eu ter um processador muito rápido, mas ele não consegue mostrar isso para mim, ele não consegue entregar isso em memória. Então tem que ser o conjunto completo. É praticamente como se a gente pensar o seguinte, em um carro que ele é... Vamos pensar numa Ferrari, vamos lá, vamos pensar logo num carro top. Tem aqui uma Ferrari, e eu tiro o motor dessa Ferrari e coloco um motor de um Fusca no lugar. Vai resolver, gente? Será que esse carro corre só porque ele tem o nome Ferrari? Não. E se eu fizer o contrário, se eu arrancar o motor dessa Ferrari e colocar no Fusquinha, o Fusquinha vai aguentar? Também não vai aguentar. Ou seja, depende do conjunto, gente. Tudo depende do conjunto, de todo. Então é necessário ter também um bom clock externo. Por exemplo, esse processador AMD Sempron 2200+, trabalha com clock externo de 333 MHz, ou seja, é quanto ele entrega de externo. O AMD Sempron 2200 ele é equivalente ali ao Pentium 4. Então ele consegue fazer essa transição de memória com esta velocidade. Num processador da linha Athlon 64, a AMD passou a adotar a tecnologia de Hypertransport, que basicamente utiliza dois barramentos para comunicação externa, um para acesso à memória e o outro para acesso ao chipset. Até então, os processadores usavam apenas um barramento externo para os dois tipos, ou seja, a partir desta linha aqui da AMD, eles começaram a criar barramentos específicos, como já falado aqui na aula de hoje. Os processadores trabalham com altas frequências, o clock interno, frequência de operação interna de processador, e o clock externo, como já falado, o nosso FSB, que é o clock que vai do barramento do processador para a memória. Temos que falar um pouco também sobre a memória interna no nosso processador, a memória cache. A CPU sofreu grandes aperfeiçoamentos ao longo dos anos. No entanto, chegou-se a um ponto em que estes evoluíram de forma tão rápida que o acesso à memória do computador ficou comprometida. Apesar de também ter sofrido boas mudanças, a memória é mais lenta para ser acessada, fazendo com que a CPU não conseguisse trabalhar com toda a sua velocidade devido à sua dependência da velocidade de acesso aos dados da memória. Então eu tenho ali, vou fazer aqui um rabisco de desenho para vocês, vamos imaginar que isso aqui é o nosso processador, nosso CPU. Eu tenho aqui a minha memória RAM, que é a minha memória principal, e eles estão nessa comunicação. Todo o programa é aberto, ele fica aberto, funcional dentro da memória RAM. Mas imagine só, tá ali na memória RAM, tá aberto,
E aí ele não tem uma boa transição entre a CPU e o retorno. Ou seja, você joga uma coisa para ser resolvida dentro da CPU, e aí o processador começa a tentar resolver, aí não devolve o FSB, ele é lento. Ou seja, eu dependo de toda essa arquitetura do barramento, velocidade da memória RAM, do processador, para que essa máquina consiga trabalhar de forma perfeita. E aí, uma ideia foi, se ele fica fazendo essa troca de dados dentro da CPU, levando para a memória principal, a memória RAM, por que a gente não faz aqui internamente um espaçozinho de memória? É tipo uma memória RAM mais pequenininha dentro do processador. Ah, isso fica caro. É claro, fica um pouco mais caro no nosso processador, mas ele vai ficar mais rápido, porque ele não precisa jogar lá fora na memória RAM, quando ele pode guardar aqui do ladinho. E aí foi daí que nasceu a memória cache. A solução para esse problema foi a memória cache, é óbvio. O controlador de cache lê o conteúdo da memória RAM e copia uma pequena porção para a memória cache. Normalmente aquilo que é mais utilizado, aquilo que toda hora vai lá e pega. É praticamente como a gente pensar o seguinte: um marceneiro que toda hora está usando um martelo, esse martelo tem que ficar perto dele. Ele não pode deixar lá, vai lá na mesa e vai lá e pega o martelo, aí dá 2 marteladas, volta para a mesa. Não, deixa já ali no cinto de utilidades dele, sempre próximo. E a memória cache, ela serve como se fosse esse cinto de utilidades. Aquilo que é mais utilizado, aquilo que é mais pedido, fica sempre próximo ao processador. Quando o processador precisar ler algum dado da memória, provavelmente lerá a cópia existente na memória cache e não mais lá na memória RAM. Então ele utiliza o que está ali perto e aí não precisa voltar lá na frente. O máximo que pode acontecer é, se o que está na memória cache for trabalhado e modificado, após essa modificação, ele atualiza esse dado lá na memória RAM. Aí ele atualiza isso e aí pronto, ele retornará a utilizar sempre o que está na memória cache. E assim todo o processo, todo o uso desse programa ficará mais rápido. A memória cache consiste numa pequena quantidade de memória SRAM incluída no chip do processador. Com esse recurso, o micro ganha velocidade e fica muito mais rápido. Outro ponto, não vamos esquecer disso, né, gente? Eu vou tentar desenhar aqui para vocês, aqui, ó. Vamos pensar que, quero que vocês pensem que isso aqui é o nosso processador. A memória cache, ela se divide normalmente nas caches L1, L2 e L3, sendo que a cache, cada uma delas aqui, elas vão crescendo conforme o passado aqui. A L1 é a menor, a L2 é um pouco maior e a L3 é a maior delas. A L1 normalmente está dentro do computador, dentro do processador. A L2, normalmente ela poderá estar justamente na junção entre o processador e a placa-mãe, ou poderá estar inteiramente na placa-mãe, mas conectada diretamente ao processador. E a cache L3, ela ficará ali normalmente na placa-mãe. E é por isso que, até por esse motivo aí, que a gente vê o seguinte: peraí, Hildo, então se a cache L3 está em algumas arquiteturas na placa-mãe, então quando eu compro uma placa-mãe, eu já estou dizendo qual é o processador que vai ser utilizado. Exatamente. É por isso que a placa-mãe, escolher a placa-mãe já está ligada diretamente ao processador. Se você decidir, eu quero um processador da AMD, pode ter certeza que a placa-mãe que vai funcionar junto a esse processador, tem uma quantidade, uma seleta de placa-mãe que vai funcionar com esse processador. A placa-mãe que funciona em um AMD não é a placa-mãe que funciona no Intel. São arquiteturas diferentes, são projetos diferentes. E uma das motivações é justamente essa questão do uso da memória cache. Então a gente tem que pensar até nisso na hora de comprar. E a cache L1, L2 e L3, ela sendo desse modo, a L1 está bem aqui pertinho, dentro do processador. A L2 está na junção ali, no encontro entre o processador e a placa-mãe. E a L3 está na placa-mãe. A L1 é a menor, a L2 um pouco maior e a L3 é a maior delas.
Sendo que, como é que eu vou guardar esses itens? O item é muito utilizado? É o martelo do marceneiro? L1. Não é o martelo não, é algo como tipo uma serra, que ele usa também muito, mas não usa tanto, fica na L2. É só algo como, por exemplo, uma luva, um tipo de luva, uma serra, ou um tipo de lixa que ele usa assim, usa muito, mas não usa tanto assim, então ficaria na L3. E se for algo que ele usa, mas não usa, ele usa de vez em quando, bota lá na memória RAM. E se ele utilizar uma vez na vida e outra na morte? Então deixa dentro do HD. E é isso, conforme vai sendo utilizado, o algoritmo percebe a quantidade de usos daquele item e ele traz para mais próximo do processador. Quanto maior for o uso, fica mais próximo dentro da memória cache, L1, L2 e L3. E se for um item que é mais utilizado ali, como por exemplo, em operações, vamos pensar em operações como 2 mais 2, o símbolo de mais é utilizado um monte de vezes, não é? As operações é utilizado um monte de vezes. Então esse símbolo de mais ele tem que ficar muito próximo mesmo do nosso processador. Onde eu colocaria? Na L1? Não, eu colocaria dentro do registrador, que é uma memória mais rápida ainda do que a memória cache. Não podemos esquecer também o cooler. Os processadores mais novos são acoplados a um microventilador para evitar o aquecimento excessivo, o que pode danificá-lo. Quando você comprar a sua placa de CPU, deve comprar também esse microventilador. Cada processador deve utilizar um cooler apropriado. Normalmente, quando você compra um processador, existe uma linha de certos coolers que já são identificados para aquele tipo de processador. A gente acaba escolhendo um pelo outro também. Todo computador utiliza o cooler? Em grande maioria, principalmente os computadores mais novos, utilizam cooler, utilizam um por arrefecimento a ar, outros via arrefecimento por óleo, por água. Existem diversos tipos de arrefecimento, mas existem alguns computadores que não usam. Hildo, me diz um, cita um aí, o teu smartphone no teu bolso. O teu celular é um computador que tem um processador que não tem um cooler. Ele não tem um ventilador nele. Até mesmo o notebook tem, mas o teu celular não tem. E aí eu quero que vocês percebam. Você já deve ter percebido isso. Quando você instala um joguinho no seu celular, e aí você está ali jogando, está mexendo muito, ele começa até a esquentar, não é? Por quê? Porque é o processador dele que está aumentando o processamento, e aí as temperaturas vão aumentando, e ele não tem ali um sistema de arrefecimento. Inclusive, existem alguns celulares, como os celulares que são... Como é que é? A AMD mesmo está lançando uma linha de celulares que são celulares gamers, que nesses celulares vem uma capinha, aquelas capinhas, a case que a gente coloca, que ela já vem até com um sistema de resfriamento também nela, tá? Então isso depende muito do uso de cada um dos computadores, mas a gente vê que existem sim computadores que não se utilizam de certos coolers. Outra coisa interessante no cooler é que neste caso aqui existem alguns coolers como esse que ele altera a sua velocidade de resfriamento conforme a necessidade. Ele não fica sempre com a mesma velocidade rotacional, ele não fica sempre no mesmo estado. Conforme você vai utilizando, tipo, você abrir um jogo, então vai precisar resfriar mais, então ele roda mais rápido. Ele está ali paradão, está só editando, está só escutando uma música, ele roda mais lento e algumas vezes chega até a desligar em alguns momentos. Por quê? Isso faz com que exista um gasto menor de energia naquele computador. É economia de energia. E isso é ter um pensamento consciente. Velocidade do processador. Os principais componentes responsáveis pela velocidade de um processador são o clock, largura de barramento, memória cache, a arquitetura do processador também, tecnologia de coprocessamento, se eu vou utilizar um segundo modo de processar, como o caso de uma placa de vídeo, tecnologia de previsão de saltos, que esse aqui é um algoritmo de perceber
que tais itens vão necessitar de uso naquele momento ou não. Como eu falei agora há pouco, do escalonador, que consegue prever se um item vai ocupar de forma indevida o nosso processador. A tecnologia de pipeline, o uso também da tecnologia de pipeline, e além da questão do uso dos conjuntos, a construção dos conjuntos de instruções. Até mesmo quando a gente cria um algoritmo, e aí esse algoritmo vai ser compilado, esse termo compilado a gente usa bastante quando está programando lá na linguagem C, não é isso? A gente vai compilar, vai criar um executável dentro vai criar esse executável do nosso programa, e esse executável bem compilado, ele é o nada mais nada menos do que o conjunto de instruções. Inclusive, até mesmo a decisão de como as instruções nesses programas são criados, fazem também que o processo seja lido de uma forma mais rápida. É a otimização do nosso código. Beleza, bora aqui falar um pouco agora da nossa dica de ouro. Lá no comecinho da aula a gente falou da dica de ouro, e a dica de ouro de hoje é: o computador parece funcionar bem, mas gostaria de ter certeza que tudo está bem com ele. Fazer um diagnóstico do sistema, será se existe um programa que faz isso? Então, nada mais é do que uma ferramenta. Eu quero que me mostre agora, Rio, se existe um modo de fazer um diagnóstico do sistema, verificar se o meu computador está bem, verificar as partes do meu computador. Será que existe algum modo de eu verificar isso? Não é que ele não esteja funcionando bem, não é que ele não esteja a funcionar, mas eu gostaria de saber se ele está saudável, fazer um check-up no nosso computador. Se você quer identificar possíveis erros do Windows e descobrir o que é a melhor coisa a ser feita, o comando cmd pode ajudar. Ao realizar a execução do prompt, ele vai fazer uma varredura em todo o seu sistema e encontrar falhas. Por essa razão, o processo pode demorar um pouquinho, e para isso basta utilizar esse seguinte comando. Pessoal, primeiro de tudo, abrir o cmd. Se você for lá no iniciar do seu Windows e colocar o nomezinho cmd e clicar naquele item que vai aparecer, vai abrir aquela telinha preta, como essa daí da tela que vocês estão vendo agora. Essa telinha preta, ela serve para você utilizar alguns aplicativos, alguns programas que já estão nativos dentro do Windows. Então, quando eu estou falando aqui de verificar se o meu computador está bem ou não, primeiro de tudo eu estou mostrando para vocês uma ferramenta que já é nativa do Windows. Não estou falando que você vai instalar nada, vocês não vão instalar nada no computador de vocês. Existem ferramentas boas que podem ser instaladas? Existem. Existem, e eu vou mostrar nessas aulas para vocês, aqui nas nossas aulas, eu vou mostrar essas ferramentas aqui, ferramentas algumas que tem a sua versão trial, versão paga, mas eu vou tentar trazer principalmente aquelas versões gratuitas, programas bons mesmo para vocês trabalharem com a manutenção do computador. Mas na dica de hoje, eu não quero procurar uma ferramenta fora, eu quero que o próprio Windows verifique o sistema e verifique que ele está funcionando, se ele está bem. Com o Windows aberto, basta você colocar este comando. Está lá com o seu cmd aberto, abrir, iniciar, escrevo cmd, abriu aquela telinha preta, e lá na telinha preta, do jeito que está aqui nessa telinha, tem lá c:/, eu vou digitar sfc/scannow. Posso colocar tudo maiúsculo, posso colocar minúsculo, ele vai entender. Se eu colocar isso aí, eu estou mandando que o Windows faça um scan na minha máquina. Ele vai iniciar verificando todos os arquivos, ele vai verificar passo a passo. Eu quero que vocês percebam aqui, ó, na última linha tem aqui, verificação 1% concluída. Gente, dependendo do tamanho do seu HD, porque ele vai verificar tudo, viu? Então, no dia que vocês forem fazer isso na máquina de vocês, isso aqui não estraga a tua máquina. Ele vai ele vai escanear, vai verificar lá no disco rígido, nas memórias, se tem alguma falha e tentar corrigir isso. Além de escanear e mostrar as possíveis falhas, ele sai fazendo correção no sistema. Imagine que o Windows, ele sabe que o sistema dele deveria estar funcionando, os arquivos deveriam estar de tal modo, então ele sai fazendo essas correções dos arquivos. Não é organizando os seus documentos, ele é organizando os arquivos internos do sistema operacional do seu computador.
Então ele sai fazendo esse scan aqui, procurando se os drivers estão instalados, procurando se os drivers que estão ali estão a funcionar. Ele sai procurando parte, item a item da sua máquina, sai olhando o seu HD que você está ali, bloco a bloco, para ver se está tudo funcionando. Então ele verifica a sua máquina por inteira. Então quando você dá esse scanal, digamos aqui que pode deixar seu computador fazendo isso pelo menos ali durante umas 2 horas e meia. Com certeza ele vai fazer esse trabalho aí buscando tudo isso. Então eu recomendo, se você for fazer isso, eu quero verificar se meu computador está saudável. Quero que ele repare o próprio Windows, se vai ficar tudo legalzinho. Se você vai fazer isso, faça isso no momento que não vai utilizar, para você não parar isso no meio do caminho. Para ele corrigir logo todas as falhas, e vai levar pelo menos umas 2 horas, 2 horas e meia para fazer isso, gente. Após toda a verificação, ele inicia, ele vai contabilizando, ele verificando 1%, 2% e pronto, ele entrega para você 100% concluído. Ele termina tudo isso. Então, mas lembrando que isso vai demorar. Ele mostra ali no final, ali, a proteção dos recursos do Windows, encontrou arquivos corrompidos e os reparou. No caso aqui, isso foi um scan que eu mandei fazer na minha máquina lá de casa para mim fazer esse print aqui para vocês, tá? Para reparos online, os detalhes são incluídos no arquivo de log CBS localizados no Windir e tal. Então, no caso, se ele for fazer reparos online, aí é outras coisas. Ele vai olhar só os de vocês ali que está no local. Essa questão de reparos online, isso aí seria se você tivesse com o Windows instalado em algo como uma máquina compartilhada, uma máquina como tipo de uma LAN house que tem várias outras máquinas conectadas a elas como terminais, tá? No seu caso, o que importa mesmo é essa primeira linha que mostra ali que ele fez o reparo e verificou tudo. Se tivesse alguma falha a mais, não vou mentir para vocês, eu fiquei torcendo que após escanear a minha máquina ele mostrasse isso aqui, que ele encontrou arquivos corrompidos e que reparou. Mas se tivesse dado uma falha, tipo, ele encontrou um bloco dentro do HD que não pôde ser corrigido, ele encontrou um driver, tipo, o driver USB da minha máquina estivesse queimado, ele mostraria aqui uma letrinha vermelha dizendo, olha, os drivers USB da sua máquina estão corrompidos, ou estão em curto. Ele mostraria isso. Eu torci para que não mostrasse isso, né? Mas se tivesse acontecido, estaria trazendo para vocês. No meu caso aqui, ele não mostrou nada disso. Se caso acontecer e ele mostrar que está em curto algum drive, o que você deverá fazer é desligar aquele drive, e é bem provável que ele vai até te mostrar como desligar tal drive, tá? Mas ele serve justamente para fazer esse scan e reparar esses arquivos arquivos corrompidos do seu sistema. Beleza, pessoal, entendi depois dessa dica. Outra coisa que tem que ter em visão dentro do nosso maquinário é o desempenho. Temos um trabalho a ser feito. Esse mesmo trabalho com diversos funcionários será feito mais rápido. Então, se eu tenho dentro do meu processador ali um processador fazendo, se eu colocasse mais processadores dentro dessa minha máquina, ou seja, vários núcleos, esse trabalho seria feito mais rápido? Às vezes não, depende que esses outros funcionários, esses outros núcleos estejam a trabalhar. Então tudo depende não somente de eu ter vários núcleos no meu computador, mas que eu tenha esses vários núcleos a trabalhar de uma forma sincronizada para um melhor desempenho. Como aprimorar o desempenho? A lei de Moore, ali em 1965, o número de transistores presentes nos chips dobra pelo mesmo custo a cada período de 18 meses. Então ele tinha essa previsão que a cada 18 meses o número de transistores dentro do nosso processador iria dobrar. Ganho em desempenho, velocidade, baseado no desenvolvimento do hardware. Então, se em 65 para cá era para estar nessa condição de dobrando, então era para os computadores continuarem essa evolução dobrando de velocidade desse modo. E aí, uma das questões, um modo de desenvolver isso é trabalhar com os chamados multicore. Vários núcleos de processamento executando instruções de forma simultânea. A instrução, eu tendo vários cores, eu tendo vários núcleos dentro da minha máquina, eu tenho que pensar de como tratar essas informações, de como tratar esses itens. E aí existem algumas estratégias, como a estratégia de pipeline, que faz justamente esse tratamento. O pipeline é a técnica que permite
a execução paralela de instruções de máquina na mesma CPU. Então eu tenho várias instruções ali e posso trabalhar com todas elas ao mesmo tempo, de forma paralela. É a questão ali, vamos voltar? Pronto, essa daqui é a questão de eu ter esses vários núcleos, mas eu conseguir dividir essa tarefa entre esses vários itens. E não simplesmente eu ter um monte de núcleo. Então, eu preciso que essas instruções cheguem e sejam divididas através de alguma estratégia. E uma dessas estratégias é, sem dúvida nenhuma, o pipeline. E aí, na última aula, antes da gente sair para o nosso período de férias, né, a gente falou um pouco sobre as arquiteturas. A gente falou das arquiteturas CISC e RISC. São as arquiteturas principais dos computadores. No início dos computadores, os códigos eram escritos diretamente na máquina, no assembly. Então, a gente não tinha essa preocupação quanto à arquitetura, o modo de passar tudo era digitado direto na máquina através de cartões perfurados. Existiam poucas linguagens de alto nível, não havia grandes preocupações em adequar o hardware a cada uma delas. A arquitetura CISC, ela trabalha com um microcódigo. Conjunto de instruções elementares em um modelo CISC. Reside em memória separada, uma ROM, e serve como uma camada de tradução entre as instruções da máquina e o circuito. Então a CISC ela trabalha diretamente acessando esse tal microcódigo. O microcódigo, conjunto de instruções elementares em um modelo CISC, ele fica já lá na ROM, nesse espaço de memória já gravado ali no computador, serve como uma camada de tradução entre as instruções de máquina e o circuito, permite a criação de instruções sem implementação direta no circuito, e seu microcódigo é que possui tal implementação. Uma única instrução no microcódigo é chamada de microinstrução. Então, normalmente é desse modo, bem aí. Estão me perguntando aí, o Cauã está perguntando, acaba que hora? Aguenta só mais 15 minutinhos, a gente está encerrando, meu amigo. A gente já está encerrando aqui a nossa revisão. Não se preocupa não, estamos no final, os minutos finais. E aí vem aqui o microcódigo. Então todo código, todo algoritmo que você cria na arquitetura CISC, ela é implementada diretamente ali pelo microcódigo, é feita a conversão direta para a linguagem de máquina. Então ela acaba sendo bem mais rápida. Olhando desse modo, chegando desse modo aí através dessa micro instrução. Já o caso das arquiteturas do tipo RISC, esse cenário fez com que houvesse novas abordagens, já que tudo ficava preso a esse tal desse microcódigo. Projetar uma arquitetura que desse suporte a linguagens mais simples em vez de mais complexas. Porque a CISC complexa, ou seja, ela é mais para linguagens mais complexas, onde você tivesse que escrever direto, mais próximo à linguagem de máquina. Mas as linguagens estão chegando em alto nível, como a linguagem C, que a gente vê que muito do que escrevemos lá, print, scanf, ela é muito próxima à nossa linguagem. Então a gente precisava ter uma arquitetura que atendesse mais ao ser humano. E aí a RISC veio para trazer isso. A RISC ela tem suas características. A instrução trabalha por ciclo de máquina, e um ciclo de máquina é o tempo que leva para dois operandos do registrador executar uma operação dentro lá da unidade lógica aritmética. E aí ela armazena isso dentro do registrador, utilizando aquela estratégia que eu falei agora há pouco, o pipeline. Com isso, não existe necessidade de uso de microcódigo, ou seja, aquilo é lido, é transformado no processador, e aí essa conversão acontece de uma forma mais fluente. Em comparação, a gente vê aqui que a utilização de CISC ela é interessante se você estiver programando direto, se você conseguir programar direto em assembler, se você conseguir programar direto na linguagem a nível de máquina. A RISC ela é mais próxima a nós, ela é mais próxima ao nível do ser humano. E aí fica a pergunta, e qual das duas seria a melhor entre elas? Fica difícil de medir qual seria a melhor. Não há duas máquinas RISC e CISC comparáveis, a gente pode comparar
Qual das duas? Vamos botar aqui para competir as duas. Bora fazer um benchmark para saber qual das duas é melhor. Porque se torna difícil de separar isso. Por quê? Se a gente for pensar algo como uma máquina que vai fazer cálculos para cálculos de balística, cálculo de lançamento de míssil, então a instrução de máquina aí vai ser um código gigantesco, vai ser um código bem complexo. E aí o interessante seria eu ter uma máquina pronta só para isso, só para receber esse tipo de instrução. E aí é justamente no recebimento desse tipo de instrução, no recebimento de um código mais complexo, que eu teria uma arquitetura pronta só para isso, só para receber isso. Mas se a gente for pensar, uma máquina pronta só para receber códigos mais complexos, uma arquitetura CISC, ela funcionaria somente com esse único uso, somente de fazer esse cálculo de balística, somente para fazer esse cálculo de lançamento. Se a gente quiser algo mais simples, do tipo, não, eu quero criar um programa aqui, eu quero fazer um site, eu quero fazer um programa, um aplicativo diferente, um aplicativo para celular. Então, cada momento vai ser uma coisa diferente e vai ser você, ser humano, fazendo isso. Então, desse modo aí, a RISC se torna mais próxima, mais perto do que é o propósito. Então, a gente pode dizer o seguinte, a utilização de RISC e CISC, a gente não pode colocar as duas para competir, dizer quem é a melhor do que a outra, mas sim depende do uso, do que você quer fazer com essa arquitetura, o que você quer fazer com esse computador. É um computador com um propósito de somente cálculos matemáticos, números mais complexos? Então eu vou utilizar aqui, me aprofundar com a CISC. Ah, não, é para algo diferente, é algo como o uso de linguagens mais próximas aos seres humanos. Então poderíamos utilizar a RISC. Mas aí com a evolução, a gente pode pensar o seguinte, existem programas extremamente complexos que são usuais, que deverão estar na máquina de vocês, mas são extremamente complexos. Por exemplo, jogos. Editores de imagens, eles têm em si uma codificação muito complexa, eles têm um código muito pesado, mas esse código muito complexo e pesado, eu não posso afirmar que a arquitetura predileta para o uso disso, para esse sistema, seria a CISC. Então aí que está, depende da gente utilizar essas duas estratégias. E qual seria a melhor forma então de tratar essas duas? Seria justamente você criar uma máquina que tirasse o melhor de RISC, que tirasse o melhor de CISC e fizesse uma junção entre essas duas arquiteturas, tirando o melhor dos dois mundos. E aí é justamente o que temos hoje em dia. Não podemos afirmar, apesar da gente dizer assim, olha, a maioria dos celulares, eles estão mais para RISC do que CISC. A maioria dos servidores estão mais para RISC do que para CISC. A maioria de notebooks estão mais para CISC do que RISC. Eu não posso dizer isso, só porque eles abrangem mais vantagens, mais características dessa arquitetura. Porque, na verdade, é a híbrida que funciona. Não temos mais, hoje em dia, nenhum computador que ele é puramente RISC e não temos mais um computador que é puramente CISC. É sim a junção entre essas duas. A junção entre essas duas arquiteturas. Lembrando, é claro, que além de RISC e CISC, nós temos também uma arquitetura que é pouco falada, que é a arquitetura WISC. A arquitetura WISC, ela é mais voltada para a visão do software do que do hardware. Então ficou-se dependendo muito do modo como o software era feito para que a partir dali o computador resolvesse. Seria o início da junção, da hibridez entre a RISC e a CISC. Mas o que aconteceu com isso é que no intuito de criar essa nova arquitetura, percebeu-se que o uso dela foi pouco. E por esse motivo os estudos continuaram em cima das arquiteturas híbridas, utilizando as estratégias RISC e CISC. Então, por esse motivo, é muito difícil você dizer qual seria a melhor. É muito raro você encontrar alguém que vai dizer, ah, RISC é melhor do que CISC, a CISC é melhor do que RISC. Porque, na verdade, cada uma delas tem o seu mérito, tem sua vantagem e o seu uso. Então, depende muito do uso de cada uma delas. Beleza, pessoal, bora partir aqui para algumas questões, bora resolver aqui algumas questões.
Primeira questão aqui diz o seguinte: a boa refrigeração de um processador geralmente é obtida mediante... A maioria dessas questões aqui a gente já usou até aqui em aula, tá? A gente já resolveu muitas delas aqui. Bora ver aí, vocês que estão acompanhando aí no nosso chat, vamos lá. É a hora agora de vocês meter a mão na massa e mostrar que aprenderam alguma coisa. Qual das opções aqui que vocês acham que é a correta? Vocês percebem que eu pego sempre questões de concurso, tá, gente? Isso aqui é um concurso lá da Cefaz, São Paulo. A boa refrigeração de um processador geralmente é obtida mediante qual dos itens? Vamos responder aqui? Eu vou procurar aqui cada uma delas. Vamos ver o que está certo e o que está errado. Ele está procurando refrigeração de processador. Ou seja, ele está pedindo aquilo que faz com que o processador não aumente, não eleve a sua temperatura, o que resfria o processador. Letra A diz a execução do boot proveniente de unidade periférica. O que ele está dizendo aqui, gente? Eu já sei que está errada, mas o que ele diz é execução do boot. O que é o boot, gente? O boot é o iniciar. Ó, o pessoal já está dizendo ali no chat ali, uso do cooler. Até isso aí mesmo, tá certíssimo. Vou só seguir aqui. Tá aqui marcadinho aqui. É justamente, a gente falou do cooler agora há pouco. Mas vamos ver o que as outras estão erradas. O que tem as outras de absurdo? Legal. Execução de boot. Gente, o que é o boot de uma máquina? O boot de uma máquina é quando você liga o seu computador, ele olha na memória ROM, a memória ROM é acesa, procura o código inicial lá dentro da memória ROM para procurar os itens iniciais da sua máquina. Ou seja, tem processador? Sim, é aquela telinha preta quando você liga o seu computador que passa tão rápido que não dá nem de ler. Tem processador? Sim, aí ele mostra qual é o processador e se ele está funcionando, faz o teste dele. Tem memória RAM? Aí ele diz sim, mostra quanto de memória RAM e mostra até a marca da memória RAM. Tem HD? Aí ele diz sim, ele mostra o HD ou HDs que tem na sua máquina, mostra a marca e tamanho daquele HD. E por último ele pergunta, sistema operacional. Aí se dentro do HD existe um sistema operacional que possa ser iniciado, seja dentro do HD, ou num pendrive, ou diretamente do disco, ou até mesmo pela rede. Mas ele procura isso e encontrou um sistema operacional. Encontrou o sistema operacional? Sim. Se o sistema operacional funciona, aí o programa inicia. Isso é o processo de boot. E aí ele diz aí, execução do boot proveniente de uma unidade periférica, ou seja, de um HD externo, de um pendrive. Isso não tem nada a ver com o processador ficar mais frio, refrigerar o processador. B. Instalação de uma placa-mãe compacta. Não importa o tamanho da sua placa-mãe, gente. O processador ele vai aquecer conforme o uso que você estiver utilizando. E ele não vai ser resfriado se você tiver uma placa-mãe menor, de jeito nenhum. Se a gente for seguir essa lógica, uma placa-mãe maior, aí sim deixaria o processador um pouco mais frio, porque aí percorreria o arrefecimento, o calor seria dissipado, mas isso não tem nada a ver. Letra C, a adequada distribuição de memória. Memória não tem nada a ver aqui, gente, quanto à refrigeração do processador. E aí a gente já sabe que é a letra D, o cooler. E aí a última aqui, aumento do clock, gente. Aumento do clock não tem nada a ver quanto a isso, aumentar o clock da máquina. Ah, ele tem uma quantidade, fazer até o chamado overclock de uma máquina. Não tem nada a ver quanto a isso, gente. Então, o uso do cooler. Com base na arquitetura de um microcomputador, o barramento válido e exclusivo para a instalação de interfaces gráficas será letra A, B, C, D e E. Qual será, gente? Vou logo falando para vocês o que eu sempre digo quando eu encaro alguma coisa que fala sobre interface gráfica. Ele diz ali, placa de vídeo. Ele está perguntando aonde eu encaixo, em qual slot que eu encaixo a minha placa de vídeo. É só vocês procurar o seguinte, gente. Placa de vídeo é uma placa gráfica. Placa gráfica, gente. AGP. Aí é graphic, tá? Procure o Gzinho. PCI é a entrada ali de uma placa como uma placa de rede. O ISA era de memória, uma antiga. A IDE também poderia, antigamente, era utilizada para a entrada de memória como HD. Serial
era utilizado antigamente para a entrada de impressoras. Então aí tá aí, é só lembrar do G, gente, gráfica, graphics, o Gzinho, AGP, vocês nunca mais vão errar. Sempre que falar de placa gráfica, é só lembrar do Gzinho da placa gráfica AGP. O principal componente da placa-mãe de um microprocessador é denominado, esse daqui não precisa nem dizer muito, né, gente? Tivemos 2 aulas inteiras só para falar desse componente aí. Qual é esse componente? O principal componente de uma placa-mãe é o processador, gente, é o cérebro da máquina. Então ele é o principal. E o que são esses outros aí, Rio? A BIOS é justamente a que a gente pode chamar de memória ROM, é onde está o código, o algoritmo para fazer o boot inicial da máquina. Aquele boot que eu expliquei agora há pouco. O clock, a gente já falou do clock, que é justamente a questão sobre a frequência interna dentro do processador. O chipset é um chip, a gente vai falar um pouco mais nele quando a gente estiver na aula de placa-mãe. A gente vai ter uma aula especial só sobre placa-mãe. O chipset é onde tem ali as informações para as conexões da sua máquina, todo o rádio que vai ser conectado à placa-mãe. Cache, memória cache, que a gente falou agora há pouco, que fica dentro do processador e ao redor do processador. Então, se falar de qual é o principal componente, está aí, processador. As instruções que uma CPU necessita para executar um programa são buscadas. Onde as instruções são buscadas pela CPU, gente? As instruções que uma CPU necessita para executar um programa são buscadas aonde? Onde é que ficam as instruções, gente? Ah, Hildo, peraí, vamos dar uma lida aqui. Nas interfaces de USB, nada a ver, né, gente? Tá fora, essas instruções são buscadas lá na USB. No disco rígido, poderia ser, não poderia? Será que poderia, gente? Na memória, opa, tô achando que tô nessas duas aqui. Será que qual delas? No drive de DVD, gente, pelo amor de Deus, drive de DVD não tem nada a ver. O que ele falou foi besteira. E no barramento de endereço, o barramento de endereço ele só é uma conexão entre a memória e o processador. Então isso não tem nada a ver. Então a gente tem aí memória. Por que não é no disco rígido? Você ficou na dúvida aí se isso ficaria no disco rígido? Porque ele diz aqui, ó, as instruções que uma CPU necessita para executar o programa. Onde é que o programa fica sendo executado, que eu falei hoje? Lá na memória. No disco rígido você instalou o programa está instalado no disco rígido, mas ele funciona onde mesmo? Ele vai funcionar na memória, gente. Opa. Ele funciona na memória. Bora para essa outra aqui, já marcando logo de cara. O processamento e o controle de instruções executado em um computador são funções da unidade central de processamento, o nosso processador. Ora, o processamento e o controle de instruções é dentro do processador que acontece, gente. Letra A. Não é na memória secundária, muito menos na memória principal, não é nas memórias que acontece o processamento. Unidade lógica e aritmética é onde acontecem as operações lógicas e aritméticas, então não tem nada a ver, e nem mesmo na unidade de controle. FSB, falamos do clock externo. O que é o FSB, gente? O FSB nada mais é do que a frequência de operação externa. É aquele uso do barramento, é a conexão, a frequência entre o processador e a memória, não é isso? Aí, entrando nas arquiteturas, a arquitetura CISC, nós temos aí em uma arquitetura CISC, como é a arquitetura CISC? Logo de cara, a gente sabe que as instruções são executadas no microcódigo. Não é essa a grande diferença que tinha na CISC, que a CISC utiliza o microcódigo, que ela estava pautada totalmente no microcódigo. Técnica de pipeline, falada na letra C, isso aí a gente viu que é a RISC que utiliza tal coisa. Instruções utilizam poucos ciclos de máquina. A gente sabe que é justamente a RISC, que não é complexa, gente. Então tá aí, instruções são executadas no microcódigo. Turminha, agradecendo aqui a todos vocês por terem aqui assistido essas 3 horas de aula e chamando vocês para a aula da semana que vem sobre placa de vídeo. Vai ser muito emocionante, vai ser nota 1000. Não percam, hein? Então, vou me despedindo aqui e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais!